quarta-feira, dia 14 de março, às 19h30, Vigília dos Lugares Altos. Bispa Cléo Ribeiro Rossafo, entrará ao vivo, direto de Israel, com um clamor, determinando a materialização dos projetos de conquistas do povo do Ministério Mudança de Vida. E na sexta-feira, dia 16, Vigília de Jerusalém, às 19h30, com um clamor ao vivo, direto de Israel. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos 5, e nós vamos ler do 21 até o 42. Marcos 5, 21 ao 42. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Não esqueça disso, ele viu Jesus e prostrou aos pés do Senhor. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, quer dizer, ignorando, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Amém? Muito bem. Vamos começar falando da mulher que sofria com hemorragia. Eu poderia agora pegar apenas uma colocação. Ela pensava, aqui, ó. Ela pensava, estava dentro da mente dela, porque pensava, tão somente se tocar em seu manto ficarei curada. Eu não tenho dúvida de que esta mulher, quando pensou corretamente acerca do que devia fazer, ela recebeu imediatamente a renovação e a força que precisava para poder romper, entrar numa multidão, abrir caminho numa multidão e chegar até o Senhor. Quantos de nós, durante a vida, passamos pensando que não dava, que eu não poderia conseguir aquilo, que não seria possível atingir aquele objetivo? Mas você vê que quando uma pessoa coloca na cabeça dela que ela deve fazer tal coisa, que se ela crer naquilo, aquilo vai acontecer, aquilo acontece. O problema é que muitas pessoas já colocaram na cabeça, não vai acontecer. É impossível. Não é possível. A Bíblia não diz que ela falou, a Bíblia diz que ela pensou. Ela pensou, ela pensava, aliás, ela não pensou, ela pensava, diz a Bíblia. Isso significa que não foi um pensamento que passou, foi um pensamento que se estabeleceu. Ela pensava. Tão somente, se eu tocar nele, ela pensava, se eu tocar nele, se eu tão somente tocar no seu manto, eu não preciso nem tocar na pele dele, eu posso tocar no manto e eu ficarei sarada. Mas por uma vida inteira, ela passou certamente pensando que algum médico, por uma hora, iria descobrir a cura para o problema dela. Porque ela buscou vários médicos. Percebe-se que ela tinha dinheiro. E a Bíblia diz que ela perdeu tudo, ela ficou pobre. Então ela não era pobre. Se ela passou a ser pobre, significa que ela não era. Por quê? Por que ela investiu todo o patrimônio dela na saúde? Porque ela acreditava que era de lá que viria a solução. Por que as pessoas fazem as coisas? Por que você está fazendo alguma coisa? Por que está aqui? Porque você crê que Deus tem algo para você. Por que veio aqui? Numa manhã, porque está em jejum até agora, por quê? Porque crê certamente. Esta é a ideia. Por que as pessoas fazem as coisas?
Por que elas insistem em algumas coisas, em algumas áreas, em algumas atitudes? Porque certamente é o que elas creem. Bom, então, por que alguns continuam agindo de uma maneira natural e diferente do que Deus espera? Porque possivelmente é o que crê. É o que crê. Seja lá o que você está fazendo, se você está fazendo é porque deve acreditar nisso. Se hoje você pratica uma fé religiosa, uma fé emocional, você deve acreditar que ela vai funcionar um dia. Se hoje você continua fazendo coisas que não estão movendo você do lugar, mas às vezes até, como no caso dessa mulher, foi puxando ela para trás, e ela foi ficando mais doente e pobre, porque tem gente que o que ele está fazendo não está levando ele a evolução nenhuma. A nenhuma evolução. Nenhuma. E ele continua insistindo. Por que essa mulher passou 12 anos insistindo numa mesma direção, no mesmo tipo de atitude? Porque certamente ela acreditava que aquela era a saída. Até que chegou um ponto que ela não tinha mais dinheiro, que ela não tinha, por certo, mais onde piorar. E ela ouviu falar. Ela ouviu falar que Jesus estava curando. E ela então decidiu crer. Você vê que ela pensava: bom, se eu tocar no manto dele, eu vou ser sarada. Então muitas pessoas continuam insistindo numa linguagem, em atitudes, em sistemas, porque possivelmente continuam crendo. Não, bispo, eu não creio nisso, então por que continua pensando assim? Continua agindo assim? Ah, eu não sei, não, sabe sim. Sabe sim. Por que algumas pessoas continuam no mesmo lugar e não saem? Por que algumas estão pior hoje? Estão numa situação bem pior. Porque certamente estão insistindo na mesma prática, nas mesmas atitudes, no mesmo sistema, é a mesma linguagem, são as mesmas ações, o mesmo sistema. Não muda. Por que algumas pessoas têm que chegar a esse nível? Perde tudo para depois parar. Eu preciso mudar esta fé, eu preciso mudar essa atitude, eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque é incrível como alguns não entendem que pensamentos, formas de pensar, elas têm uma vida. Que você morre, mas não consegue, se não colocar força, matar aqueles pensamentos. Aquela forma de ver a vida. Você está morrendo, mas não está matando aquilo que está te matando. Eu me faço entender ou não? Está morrendo. Tem gente que está morrendo, mas não mata aquilo que está matando. Está morrendo. Quantas vezes eu encontro? Não, quantas vezes já encontro. Ainda vou encontrar. Gente que sustenta um pensamento, uma linha de pensamento que está matando, está insistindo nos médicos. Não, esse médico não deu certo, eu vou para o outro. Já vai para o outro. Não deu também, não, mas eu ouvi falar que tem um médico, aquele lá.
Não, esse medicamento não foi bom, mas eu vou passar esse aqui, eu vou tomar esse aqui, porque esse aqui vai resolver. Sabe, esse sistema aqui não funcionou, mas esse aqui vai funcionar. Sabe, isso aqui que eu estava fazendo não funcionou da outra vez, por isso, mas agora se eu fizer assim vai funcionar. E a pessoa vai lutando de forma natural e num sistema que está sempre escravizando ainda mais a vida dela. Tem gente que está extremamente cansada, mas quando você diz a ela, muda esse seu pensamento, essa sua forma de agir, ela te arruma muitas desculpas e justificativas, mas não muda, porque aquilo está tão forte dentro dela, e tão forte dentro dela, que ela sabe que ela está morrendo, ela sabe que não está fazendo bem, mas de alguma maneira ela quer se enganar, que uma hora, alguma coisa vai mudar. Bom, resumindo, não mudou por 12 anos na vida dessa mulher. Não mudou por 18 anos na vida da mulher que estava encurvada. Não mudou por 40 anos na vida do homem que ia todo dia para a porta do templo e pedir esmola. Não mudou por 38 anos na vida do outro que estava parado de frente do tanque de Betesda. Tem coisas que entram dentro de nós, que se você não estiver determinadíssimo a se livrar daquilo e botar uma força e se disciplinar, e às vezes você tem recaídas, mas você continua lutando para se disciplinar naquela mudança, você não consegue. Desculpe. Você não consegue. E ensinamentos religiosos e etc. E talvez algo que você foi educado na infância, recebeu, ou um hábito que você adquiriu, uma maneira de pensar, um temperamento voltado para uma direção. A pessoa sabe que aquilo não é bom para ela. Ela já chegou à conclusão, mas ela continua insistindo naquilo. Por que as pessoas insistem tanto numa coisa que de cara elas já estão vendo que aquilo não está funcionando? Por quê? Talvez você ouve aqui uma palavra, mas você chega na tua casa, as coisas continuam da mesma maneira. Os diálogos à mesa, na hora do café, na hora do almoço, as reuniões familiares, os assuntos, as conversas, os discursos, as decisões, tudo. Não muda nada. Aí a pessoa fica dizendo, mas vai mudar. Sem contar aqueles que saem em busca, eu preciso de um recado de Deus. Quantos que até hoje não se libertaram disso? Quantos que até hoje a vida é ir em busca de um novo recado de Deus? A palavra não serve. Ele precisa ligar para o irmão Joãozinho, para a irmã Mariazinha, para ver o que ela vai profetizar para ele. Ele sabe muito bem o que tem que fazer. Mas aí o irmão, querendo agradá-lo, ou sei lá o quê, diz para ele, olha, o Senhor vai te dar vitória. Eu tenho mais uma promessa. Que alívio, não preciso mudar nada. Eu estava certo, Deus vai mudar a minha vida sem eu ter que mudar. Mas se nada mudar, nada mudará. Isso é um engodo, isso é uma ilusão. Isso é perda de tempo. E muita perda de tempo, não, bispa. O que o irmão Joãozinho falou, ninguém sabia. Bom, meu filho, eu vou dizer uma coisa, se nós formos gastar tempo com isso, o capeta sabe de muita coisa. E uma pessoa um pouquinho inteligente, hoje, basta dar um sinalzinho para uma pessoa que está simplesmente abatida sentimentalmente, emocionalmente, que ela qualquer coisa vai ver até o que não existe. Ela vai ver até o que não existe. A senhora não crê? Sinceramente, não. Não, bispo, e o que diz a Bíblia? A Bíblia diz a verdade e as pessoas mentem.
E nos dias atuais tem um monte de gente que já deveria estar firmado só com a Bíblia, na palavra. Na palavra. Não é muito diferente para quem vive atrás de um chamado profeta aqui, acolá, do que essa mulher que vivia atrás de um médico aqui, acolá. Talvez você esteja gastando todas as suas reservas, toda a tua força, tudo aquilo que você ainda tinha que Deus podia agir na tua vida, em busca de religiosidade, conversa fiada, de reuniões. Vamos orar. Não, vamos orar o quê? Vamos saber de mais uma adivinhação. Eu preciso saber do futuro. Eu preciso saber do futuro. Eu preciso saber do futuro. Eu preciso saber o que Deus tem para mim. Sabe o que Deus tem para você? Ele tem o melhor. Mas se você se submeter a Ele, é isso que Deus tem. O melhor. Se você se submeter a Ele, é isso que Deus tem. O senhor não crê nos dons, mas ultimamente as coisas estão bem distorcidas. Tem gente que vem à minha reunião e a maior preocupação dele é: eu não vi ela falando em línguas não uma vez. Bom, posso até não ter falado em línguas aqui no altar, mas pode ter certeza, sou ungida e cheia do Espírito e falo em línguas. Não preciso ficar aqui me mostrando. E não acho nem um pouquinho inteligente mandar a igreja: vamos agora orar em línguas, você nem sabe o que está falando. Não sou adepta a esse sistema. Vamos igreja, todos orem em língua. Para mim isso é religiosidade pura. E sei que alguns não vão gostar, mas lamento. Não estou querendo ofender ninguém, só estou tentando abrir os seus olhos. A senhora julga que isso não é correto? Julgo porque não acho que eu estou na fila do supermercado e devo começar a falar em línguas. Eu creio que isso é pura religiosidade e falta de conhecimento de Deus. Eu posso conversar com Deus e dizer: Deus me dê vitória, Deus seja comigo, e eu posso cumprir com o que diz a Bíblia. E quando eu cumpro com o que diz a Bíblia, eu vivo as promessas de Deus. Muitas pessoas não estão vivendo as promessas de Deus porque não estão vivendo o que diz a Bíblia. É exatamente isso. E se algumas pessoas não mudarem, vão continuar com hemorragia, vão continuar sangrando na vida financeira, na vida familiar, na saúde, vão gastar tudo o que tem, vão gastar suas energias, vão buscar isso e aquilo, e nada vai acontecer. O tempo vai passar e a vida não vai mudar. E vai estar cada vez mais fraco, anêmico espiritualmente, cheio de promessas e nenhuma realizada. Por quê? Porque não se submeteu a Deus dentro da palavra. Tem muita conversa fiada. Precisamos cumprir com o que diz a Bíblia. É obedecer, é fazer o que é certo. Quantas pessoas que dizem: ora em línguas, mas a dívida está lá, o sujeito foge de pagar. Ora em línguas, agora mesmo estava mentindo. Ora em línguas, e agora mesmo estava agindo com arrogância. Agora mesmo estava agindo na carne. Não creio nisso. Eu creio que uma pessoa, quando vive a palavra, ela é santa, ela é ungida e Deus é com ela. E ela não tem que ter demonstrações espirituais para serem espirituais. Eu sou espiritual e tenho unção de Deus, mas não estou nem um pouquinho preocupado em fazer um show para que você acredite: realmente ela é ungida. Se crer que sou ungida pela minha palavra, amém. Se não crer, não posso fazer nada. Não vou começar a sapatear aqui e a fazer um grande movimento e caras e bocas para você acreditar: sim, ela é ungida agora. Agora eu creio. Ela fez aquele biquinho, sim, eu entendi, ela é ungida. Não. Negativo. De jeito nenhum. Pessoas ungidas são pessoas que vivem a palavra.
Pessoas ungidas são pessoas que fazem o que o Senhor espera delas, mesmo quando tudo parece contrário e elas não têm um pingo de vontade, e elas estão fartas de um monte de coisas, mas elas dizem: eu creio em Deus, eu vou continuar crendo em Deus, eu vou ficar na palavra, eu vou cumprir com o que diz a Bíblia e eu não vou arredar o pé. É isso que eu vou fazer. Pessoas que realmente são ungidas, elas vivem a palavra, elas não falam da palavra apenas. Elas vivem. Elas vivem. Porque falar, como eu tenho batido bastante, falar da palavra, não é tão difícil assim. Não é mesmo. Tanto não é que direto, se você entrar na internet, vai encontrar criancinhas sendo usadas como profetas e anunciando a palavra e se dizendo como pessoas que entregam mensagens do Senhor. Então, isso não precisa de grande... Não precisa de muita coisa. Você sabe, tem uma história, você pode contá-la. Pessoas ungidas vivem a palavra. Pessoas ungidas vivem a palavra. Pessoas ungidas vivem a palavra. Quem realmente tem a unção de Deus na vida, vive a palavra. Dê uma analisada na tua vida, se você não está 18, a 12, 18, 20, 30, não sei quantos anos, vivendo de altos e baixos, no lugar de possibilidades como poderia, quando poderia já estar na abundância, há muito tempo, porque você continua procurando as mesmas coisas, nos mesmos lugares, e fazendo as mesmas coisas, e nada tem melhorado, não. Esta mulher buscou por 12 anos a mesma coisa, vários médicos, gastou dinheiro, nada resolveu, até que ela parou e certamente mudou o pensamento dela e entendeu, ela pensava, diz a Bíblia, ela parou de pensar que algum médico podia curá-la, ela parou de pensar que a vitória dela viria à base de alguma outra situação, como muitos precisam parar de pensar, a minha vitória vai vir à base de mágica, à base daquela promessa que alguém falou para mim que Deus vai fazer, a minha vitória vai vir por esse lado ou por esse, a minha vitória vai vir se eu tocar no Senhor, se eu viver uma fé viva, se eu manifestar o poder de Deus, se eu agir dentro da vontade de Deus, assim virá a minha vitória. A sua vitória virá, ela virá. Se você passar a pensar como essa mulher aqui, ó. Porque por muitos anos, se ela gastou tudo que ela tinha, porque ela pensava, que ela acreditava, ela na cabeça dela era aquilo que ia funcionar. Então é exatamente essa linha de raciocínio que você tem que pegar neste momento. Se até hoje você tem feito tal coisa, você tem agido e reagido de um jeito, é porque na tua cabeça é o que vai funcionar, mas a questão é, não está funcionando. Entende isso? Não está funcionando. Então essa mulher passou a pensar, e ela pensava, tão somente se eu tocar na roupa dele, eu serei curada. E é exatamente isso, ela mudou o pensamento. Deus espera que você mude o seu pensamento. Agora, eu preciso tocar nas vestes do Senhor. Eu preciso manifestar uma fé viva. Eu preciso sair. Eu tenho uma multidão, mas eu preciso ser diferente da multidão. Eu preciso romper. Eu estou fraco. Muita coisa aconteceu, mas eu preciso agora tocar em Jesus. É manifestar uma fé viva. Eu preciso disso para eu viver milagres. É disso que eu preciso. E quando ela fez isso, imediatamente ela foi sarada. Imediatamente. Não foi segundos depois, foi imediatamente. Aí Jesus começou a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos. O Senhor, tem uma multidão que te pega. E o Senhor
pergunta quem te tocou. Não. Como é duro uma pessoa sem visão, né? Os discípulos sempre mostravam que eles ainda não tinham a visão que deveriam ter. Não, rapazes. Esse toque não foi igual a de todo mundo. Esse foi diferente, esse tirou de mim poder. Na cabeça de algumas pessoas, tudo é igual. O toque de todo mundo é igual, quer dizer, a fé é igual, agir é igual, seguir na mesma direção é que vai funcionar, todo mundo está fazendo a mesma coisa, tudo bem. Mas não é assim. Você pode estar no meio de uma multidão e ser diferente de todos. Diferente. Diferente. Diferente, totalmente diferente. Você pode estar no meio de uma multidão e manifestar uma fé totalmente diferente. Se posicionar totalmente diferente. Você pode, se você quiser, na tua casa, no teu trabalho, na vida, você pode decidir ser o diferente. Aquele que crê, aquele que manifesta, aquele que faz diferente. Tanto é que a Bíblia não diz que uma segunda pessoa tirou a virtude de Jesus. A Bíblia não diz. Mas diz que essa mulher tirou virtude do Senhor. Ela tirou. Por quê? Porque já estava na mente dela, ela pensava, estava no espírito dela. Se eu fizer isso, eu vou obter vitória. E é o que muitas pessoas precisam entender. Se eu agir dentro da vontade de Deus, dessa maneira, se eu manifestar essa fé viva e não a natural, eu vou obter vitória. Se eu mudar esse procedimento, eu vou obter vitória. Eu vou obter. Mas talvez até hoje, por mais que a palavra vá, chega até você, não entra, ela bate, volta. Ela bate, volta, não entra. Ela não cria vida, não te diz nada. E é por isso que as coisas não se deslancham, não se desenvolvem. Aí, o senhor procurando, encontrou ela estava tremendo, falou que era ela. Por que ela estava tremendo? Ela estava com medo, porque uma mulher na situação dela era considerada imunda. E ela não podia chegar perto de um sacerdote. Se você for olhar, por que a fé dessa mulher foi viva? Porque a própria religião a impedia de tomar essa atitude. A própria religião dizia que ela não podia fazer isso. E você vê que quando uma pessoa decide ser ousada, corajosa, e não se submeter ao que dizem para ela, olha, isso você não pode, tá? Isso você pode, tá? E ela busca saber o que Deus quer dela. E ela vai e age mesmo. Ela fez aquilo que a religião dizia, não pode, tá? Você é imunda, não pode tocar num sacerdote. Num profeta, em ninguém, você não pode. Então ela teve a coragem de romper com as regras, de romper com o sistema, de romper com a multidão, de abrir caminho na multidão, de fazer tudo aquilo que não podia, ou não devia, ou não era certo, não era o normal. E quando ela fez, ela viveu um milagre, é isso que Deus está esperando, e é o que Deus quer que entre na tua mente. Podemos seguir. Tem alguém aí? Bom, deve estar feliz. Se Deus está insistindo com você, está falando com você, é porque Ele está dizendo, sabe, eu te amo tanto e eu quero dar o que você quer. Eu quero operar na sua vida. Mas nós sabemos que Deus opera mediante a fé. Bom, vamos falar do Jairo agora. A Bíblia diz que ele era o dirigente da sinagoga. Então ele era uma espécie, ele era posso me colocar, fazia, digamos, o que eu faço. Então,
Para você entender, o dirigente, então a bispa, o bispo ali, o pastor. E quando você está à frente de um trabalho, bom, você precisa tomar muito cuidado, porque de repente você já sabe tudo e pode se tornar muito arrogante e não aprender mais nada. Bom, eu sei tudo e o que eu sei é o que vai ficar. Você tem que estar o tempo todo trabalhando esse nível de quebrantamento e de humildade. Porque senão você não se submete a mais nada. Você já de cara, esteja certo ou errado, você se fecha, porque não saiu de mim, então não aceito que venha de lugar nenhum. Este homem era um dirigente. Então, ele estava em público, ele falava em público, ele dirigia pessoas, ele ensinava sobre Deus, ele ensinava sobre a religião para as pessoas, ele tinha uma influência certamente ali no meio que ele estava, na sociedade que ele estava. Então você há de convir que a situação dele era muito constrangedora, muito difícil, porque Jesus era o homem que os religiosos, sacerdotes, os poderosos da religião não gostavam. Eles não gostavam. E ele era um dirigente de igreja, de sinagoga. E agora? Ele precisava de um milagre. O que eu faço? Eu vou em busca do meu milagre, ou eu sustento a minha posição, eu sustento o meu orgulho, eu sustento a minha arrogância, eu sustento o que os outros vão dizer, eu seguro, eu não vou agir, porque o que a minha família vai dizer? O que os meus membros vão dizer? O que a sociedade vai dizer? O que os meus superiores vão dizer? O que eles vão dizer? Jairo, o que é isso? Você ficou maluco? Nós estamos combatendo esse Jesus e você sai e cai de joelhos diante dele? Tá louco? Que é isso, Jairo? Então a situação dele era muito difícil. Muito. Mas você vê que quando uma pessoa, ela quer viver o poder de Deus, ela rompe com tudo. Com orgulho, com as opiniões, com aprovações. Se aprova, não me importa. Se quer, não quer. O que vão dizer, o que vão pensar. De repente eu vou receber, eu vou sofrer represália, vão vir contra mim e etc. Mas ele precisava de um milagre. E você deve partir desse princípio. Você quer ou não quer um milagre? E quando uma pessoa quer um milagre, ela deve estar disposta a se submeter para vivê-lo. E muitas pessoas só dizem, eu quero um milagre. Mas não se submetem a Deus para viverem um milagre. Eu quero esse milagre, mas você tem conseguido romper com todas as situações para viver o milagre? Tem ou não? Será? Ou será que pesa muito mais a sua posição? Eu sou o dirigente. Não posso, eu preciso de um milagre, meu Deus, eu preciso de um milagre. Mas não posso. Não posso me submeter a isso. O que vão dizer? Não posso. Quantas pessoas que deixam de viver a plenitude? Porque mais do que viver um milagre, é mais importante manter a posição. Eu preciso de um milagre. Não, mas eu tenho uma posição. Tenho que manter minha posição, eu não posso me submeter. Jesus podia, nossa, ele tem o poder de curar. Não, mas não posso. O que os meus superiores vão dizer? O que o meu povo, nossa, o meu rebanho, o que o meu rebanho vai dizer? Me vendo lá prostrado diante desse homem? Não posso. Não, e depois eu tenho uma fé, eu já tenho. Não posso. Tem muita gente que ele segurou, mas ele segurou. Ele está seguro. Ele não consegue soltar. Ele está amarrado, agarrado a um sistema
que está afundando com ele, não é bom para ele, está impedindo ele de viver milagres, mas ele está lá, eu não solto, não dá para soltar, solta meu filho, desapega disso meu filho, arranca isso da tua vida. Ai, mas o que vão dizer, o que vão falar? Ai, eu acho que não vão gostar, ai, isso e aquilo. Ai. É igual um pessoal de Ourinhos, uma vez vieram dizer, olha, nós toda quinta-feira nos reunimos para discutir a Bíblia. Nós vimos que você é ungida, você poderia ir para discutir a Bíblia? Não, eu não discuto a Bíblia, eu vivo a Bíblia. Eu vivo o que diz a Bíblia. Não. Não discuto a Bíblia. É preciso ter opiniões. Não preciso de opiniões. Eu já tenho tudo aqui. Eu já sei o que está escrito. E eu sei que eu tenho que cumprir com o que está escrito. Exatamente isso. Exatamente isso. Por isso que eu sempre digo, quando alguém quer discutir Bíblia e perguntar, olha, eu acho isso, amém, a sua fé, fique com ela. Não, mas você não tem nada a dizer. Não tenho nada a dizer, se essa é a tua fé, fique com ela. Se você já está firmado nela, não vou eu tentar mudar a sua cabeça. Se você quiser mudar, mude por si. É sua fé, fique com ela. Não quero conversar sobre o assunto. Penso que a palavra de Deus está aqui para ser vivida, obedecida e reverenciada. O resto é perda de tempo e de energia. Vai discutir a Bíblia, vai dobrar os joelhos e orar então. Senhor, me dê sabedoria e entendimento da Bíblia. Me dê unção. Esse homem precisava de um milagre. E ele era um homem que tinha uma posição. Ele saiu daquela posição, caiu de joelhos diante do Senhor e pediu: minha filhinha está morrendo. Por favor, impõe as mãos sobre ela. E o Senhor decidiu ir com ele. Quando o Senhor termina a questão com a mulher aqui, que ela foi curada, etc., chega algumas pessoas e dizem para o Jairo, não precisa mais incomodá-lo. Incomodar o mestre, a sua filha morreu. Jesus simplesmente ignorou o que eles falaram e olhou para Jairo e disse, não tenha medo, tão somente creia. Essa atitude aqui é o que todo dia nós somos orientados a fazer. Você está buscando a Deus, você está invocando a Deus e de repente chega uma notícia negativa, contrária a tudo que você pediu. O que é que você faz? Desaba. E o que é que Deus espera que a gente faça? Ignore. Igualzinho ele fez aqui. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, disse Jesus ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Se você ignorasse todas as negativas, todas as situações contrárias, tudo que o capeta luta para te mostrar, e simplesmente cresce, e estivesse o tempo todo pensando como a mulher que tinha hemorragia, eu só tenho que crer. Ela pensava, eu só tenho que tocar na roupa do Senhor. Ela pensava, e é isso que Deus está esperando, que você pense assim. Ignore tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que chegou para te assustar ou afrontar. Não tenha medo, tão somente creia. Quando eles chegaram na casa do Jairo, tinha um monte de gente chorando. Todos estavam na casa do dirigente da sinagoga. A maioria devia ser família, membros da sua comunidade, da sua igreja. E todo mundo entregue à situação.
Mas todos esses aqui certamente manifestavam uma fé. Mas estavam todos chorando e entregues à situação. É o que acontece com muitos. Ele até tem uma fé, mas se entrega à situação. Jesus disse, por que esse alvoroço? Por que estão lamentando? Ela não está morta, ela só dorme. Começaram a rir. Gente emocional, gente que vive à base de emoção, vive oscilando. O mesmo pessoal que estava chorando começou a rir. Começaram a rir. Você vê como é que é? O mesmo pessoal que estava chorando começaram a rir. Como é que pode? Pode. Um começou a chorar, que o outro foi chorando, e você vê que vira uma reação em cadeia, um efeito dominó. Vai todo mundo caindo, todo mundo chorando, todo mundo chorando. Aí todo mundo começou a rir, todo mundo começou a rir também. Quem é movido pelo espírito da emoção, da religiosidade, pelo que o outro fez, é desse jeito. Se um chora, ele chora também. Se o outro ri, ele ri também. O mesmo pessoal que estava chorando, Jesus falou, você vê como é que é? Estava chorando porque estava morta. Jesus disse, está viva, só dorme, começa a rir. Você vê como é que é a fé de algumas pessoas? No ruim ele acredita, na bênção ele zomba, ele age com cinismo. No ruim ele acredita e desaba. Quando fala para ele da vitória, ele age com cinismo. Jesus disse, saiam. Quer dizer, fora daqui, cambada de incrédulos emocionais. E eu penso que é exatamente isso que tem que ser feito. Muitos estão precisando urgentemente se afastar e tirar da vida deles tudo que os leva à emoção, à religiosidade, a situações de decadência, de retrocesso, sair de companhias ruins, porque esse tipo de companhia não é boa, esse tipo de assunto não é saudável, esse tipo de espírito mata a fé viva. Jesus mandou sair. E eu penso e creio no meu espírito que Deus está dizendo a mesma coisa para você. Manda essas situações saírem da tua vida. Tira isso de perto de você. Se afasta disso. Fica com aquilo que te leva a crescer, a amadurecer, a praticar uma fé viva. Saiam. Saiam todos. Só ficou com 3 discípulos, o pai e a mãe da criança. Vai ficar com quem está interessado no milagre, eu vou ficar com quem crê, com quem está na mesma fé, no mesmo espírito. Não está na mesma fé, eu não vou ficar. Não combina, é jugo desigual, não bate, não funciona. Não dá certo. E aí o Senhor chegou perto da menina e disse, menina, levante-se. E se levantou. E a palavra levante-se mais uma vez, exatamente isso. O Senhor nos quer em pé, agindo e reagindo diante das situações. Amém?